Essa aqui, meus amigos, veio dos lábios do Juca, frentista há muitos anos no posto isolado da BR-101. Ele contava essa história sempre com um certo desconforto, como se reviver aquela noite o incomodasse. Era uma madrugada gelada, daquelas em que o vento corta a pele e tudo ao redor parece mais sombrio do que realmente é. O posto, como de costume àquela hora, estava deserto. Nenhuma alma viva cruzava a estrada, apenas o som distante dos grilos e do vento batendo nas bombas de combustível. Juca estava encostado no balcão, tentando espantar o sono quando, do meio da escuridão, apareceu um carro. Só que não era um carro comum. Não havia barulho de motor, apenas um leve ronco, como se o veículo estivesse flutuando sobre o asfalto. O modelo era antigo, parecia saído diretamente de outra época, um clássico, sem placa, com a lataria impecável, brilhando sob a luz fraca do poste do posto. Era como se o tempo não tivesse tocado aquele veículo e, ao mesmo tempo, ele não parecia pertencer àquele lugar naquela noite. Juca, claro, estranhou, mas ainda assim, saiu para atender o motorista. Ao se aproximar, sentiu o ar ficar pesado, como se o próprio ambiente tivesse mudado ao redor do carro. E então, o vidro do motorista desceu lentamente, revelando o rosto de um homem. Um rosto que ele jamais esqueceria. O vidro do motorista desceu devagar, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Juca, parado ao lado do carro, já começava a sentir o coração acelerar. Mas foi naquele momento que o verdadeiro terror tomou conta dele. No banco do motorista, o que se via era uma figura que parecia saída diretamente de um pesadelo. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. A pele era tão pálida que lembrava cera. Os olhos fundos e sem brilho fitavam o vazio, como se a vida já tivesse abandonado aquele corpo há muito tempo. Ele vestia um terno preto, impecavelmente alinhado, como se tivesse acabado de sair de um funeral. A expressão em seu rosto era de uma calma perturbadora, mas o que mais chamou a atenção de Juca foi o sorriso. Um sorriso fraco, mas constante, que não chegava aos olhos. Um sorriso de quem já tinha visto coisas além do que qualquer ser humano deveria ver. Sem dizer uma palavra, o homem fez um pequeno gesto com a mão, indicando que queria que o tanque fosse cheio. Juca, já tomado pelo medo, tentou se mover, mas suas pernas pareciam travadas. Foi como se, por um breve momento, o tempo tivesse parado. O ar ao redor estava denso, sufocante, e o frentista sabia, naquele instante, que havia algo terrivelmente errado. Mas ele seguiu, devagar, forçado a continuar como se estivesse em um transe. E quando Juca voltou com a bomba de gasolina na mão, o carro, assim como o estranho, havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Era como se o homem tivesse acabado de sair de um caixão. A pele, pálida como cera, parecia quase translúcida sob a fraca luz do posto. Os olhos, fundos e sem vida, observavam o nada, como se ele enxergasse através de tudo ao redor. E aquele sorriso, um sorriso débil, quase imperceptível, mas cheio de algo que Juca não conseguiu definir. Não era um sorriso humano. O frentista, embora aterrorizado, não sabia como reagir. Era como se o corpo dele tivesse congelado no tempo, preso entre o impulso de fugir e o dever de atender o estranho. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. O homem no carro não disse uma palavra sequer, apenas o observava, com aquela expressão cadavérica e o ar pesado ao seu redor. Então, com um movimento lento e sem tirar os olhos de Juca, ele fez um gesto com a mão, indicando que o tanque precisava ser cheio. Juca, tentando recobrar algum controle sobre si mesmo, forçou-se a agir,
Pegou a bomba de combustível com as mãos trêmulas, ainda sem saber se aquilo tudo era real. Cada passo em direção ao carro parecia interminável. O ar à sua volta se tornava cada vez mais denso, quase irrespirável. O cheiro de algo apodrecido, como se a própria morte estivesse no ar, tomou conta do ambiente. Mesmo assim, ele continuou. Quando finalmente chegou ao carro e esticou a mão para o tanque, Juca sentiu um arrepio profundo subir por sua espinha. E antes que pudesse completar o movimento, algo o fez olhar para dentro do veículo novamente. Mas o carro e o homem haviam desaparecido. Não havia mais nada lá. Apenas o silêncio da madrugada e o cheiro de morte que permanecia no ar. Como uma lembrança viva daquele encontro impossível. Juca ficou ali, sozinho, com as pernas bambas e o coração acelerado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que ele sabia, com certeza, é que algo havia cruzado aquele posto naquela noite. Algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Depois daquela noite, Juca nunca mais foi o mesmo. Ele jurava de pés juntos que aquilo não tinha sido um sonho ou ilusão. Contava essa história com uma clareza perturbadora, como se o tempo não tivesse apagado nenhum detalhe. O cheiro de morte, o carro antigo e o homem cadavérico. Tudo aquilo ficou marcado na memória dele para sempre. Os colegas de trabalho, no início, riram da história. Quem acreditaria? Um carro que desaparece, um homem que parece ter saído da tumba. Mas quanto mais Juca contava, mais aquele desconforto começava a crescer nos outros frentistas. Não era só o que ele dizia, mas o jeito que ele falava. Os olhos dele, sempre nervosos, como se esperassem que o carro surgisse a qualquer momento na estrada de novo. E foi então que a lenda começou a se espalhar pelo posto. Diziam que, de tempos em tempos, aquele mesmo carro, com o mesmo motorista, reaparecia nas noites mais escuras e silenciosas, que ele vinha de um outro mundo, talvez perdido entre a vida e a morte, e que procurava algo ou alguém. Quem abastecesse o carro, diziam, poderia nunca mais ser o mesmo. Alguns começaram a acreditar que o homem no carro era uma alma penada, condenado a vagar eternamente pelas estradas. Outros achavam que era a própria morte, vindo buscar aqueles que já estavam com um pé na cova. E tem até quem jure que se você encontrar aquele carro, é um aviso de que o seu tempo está acabando. Pois é. Dizem que Juca se aposentou e nunca mais falou sobre aquilo. Mas quem trabalha no posto até hoje garante que, em algumas noites, ainda dá para sentir aquele cheiro estranho no ar. Quem sabe, uma madrugada dessas, você não se depara com o carro. Se isso acontecer, espero que esteja pronto para o que vier depois. Essa história veio de um frentista antigo, o Zé, que trabalhava em um posto perdido no meio da BR-116. Lá, a escuridão era diferente. Parecia que a noite engolia tudo, e o silêncio, quebrado apenas pelo vento e pelo som ocasional de um motor distante, dava a sensação de que algo sempre espreitava nas sombras. Uma madrugada, durante seu turno solitário, Zé viu um caminhão se aproximando. Não era incomum caminhoneiros pararem por ali, mas esse era diferente. O caminhão era enorme, daqueles modelos antigos, com a carroceria coberta por uma lona pesada e suja, como se tivesse atravessado desertos e florestas inteiras. A pintura estava descascada, revelando o metal corroído por anos de uso. O farol parecia fraco, emitindo uma luz pálida e vacilante,
como se fosse se apagar a qualquer momento. E o motor? O motor roncava de um jeito estranho, um som abafado e irregular, que parecia mais um gemido do que o rugido de uma máquina. Zé, que já tinha visto de tudo naquela estrada, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Algo não estava certo. O caminhão parou lentamente na bomba e, por um instante, Zé hesitou. Não era o veículo em si que o assustava, mas o que ele sentiu ao redor. O ar parecia mais denso, mais pesado. Mesmo estando ao ar livre, ele teve a sensação de estar preso em um lugar fechado, como se o próprio ambiente ao redor tivesse mudado. O caminhoneiro não saiu imediatamente. Ficou lá dentro, escondido nas sombras da cabine, enquanto Zé observava de longe, sem saber o que fazer. E então, do nada, o vidro do caminhão desceu. O que ele viu lá dentro fez o medo tomar conta de seu corpo. Quando o vidro finalmente desceu, Zé mal pôde acreditar no que estava vendo. O homem ao volante parecia ter saído de um outro tempo. Ele usava um chapéu de abas largas que cobria parcialmente seu rosto, mas o pouco que Zé viu foi o suficiente para causar arrepios. A pele do homem estava ressecada, com uma cor estranhamente acinzentada, como se já estivesse morto há dias. Seus olhos eram pequenos e fundos, perdidos em alguma coisa muito além daquela estrada deserta. O caminhoneiro não sorriu, não cumprimentou, não fez nada que se esperaria de alguém que parasse para abastecer. Ele apenas ficou ali, imóvel, com as mãos ainda firmes no volante. Zé, nervoso, aproximou-se da cabine, tentando manter a calma, mas o ar ao redor parecia mais pesado. Ele sentia uma presença opressiva, como se algo estivesse pressionando seu peito, dificultando sua respiração. O caminhoneiro, sem mover um músculo, levantou lentamente uma mão e apontou para o tanque de combustível, sinalizando que queria o caminhão cheio. Mas o que deixou Zé verdadeiramente apavorado foi o que ele notou naquela mão. Os dedos do homem estavam sujos, não de graxa ou óleo, como seria comum para quem dirigia um caminhão por tanto tempo, mas sim de uma sujeira escura e espessa que lembrava terra, como se ele tivesse acabado de escavar alguma coisa, ou alguém. Zé, agora completamente tomado pelo medo, começou a abastecer o caminhão. A cada segundo que passava, ele sentia o suor escorrer pela testa, o coração batendo mais rápido. E o caminhoneiro não se mexia, apenas continuava observando, com aqueles olhos fundos, sem vida, como se estivesse vendo algo além de Zé, algo que ele não podia compreender. A única coisa que se ouvia naquela noite era o som do combustível fluindo e o vento batendo nas árvores distantes. Quando o tanque estava quase cheio, Zé se aproximou da janela para avisar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o caminhoneiro virou a cabeça lentamente em sua direção. E naquele momento, Zé percebeu algo que o fez quase deixar cair a bomba de gasolina. O ar dentro da cabine do caminhão estava frio, frio demais para uma noite quente de verão, e o cheiro que emanava dali era o cheiro inconfundível de morte. Enquanto Zé tentava controlar o medo que se apoderava dele, a atmosfera ao redor parecia cada vez mais carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. O caminhoneiro, imóvel e silencioso, continuava a encarar Zé com aqueles olhos profundos e vazios. Era um olhar que parecia penetrar na alma, desnudando seus medos mais íntimos. Zé, tremendo, completou o abastecimento, com a sensação de que algo estava prestes a romper a frágil barreira entre a realidade e o desconhecido. Com um esforço monumental, Zé deu um passo em direção ao caminhão para informar ao homem que o tanque estava cheio. No instante em que ele se aproximou da cabine, o caminhoneiro fez um movimento estranho. Lentamente, ele virou a chave de ignição, e o motor do caminhão começou a roncar com um som ainda mais perturbador, como se estivesse lutando para manter-se ativo. O caminhão tremeu ligeiramente, como se estivesse prestes a se desprender da realidade. Mas então,
algo ainda mais estranho aconteceu. O caminhão, que estava parado bem diante do posto, de repente começou a se mover, sem o menor aviso. O movimento foi tão suave e silencioso que Zé quase não conseguiu acreditar no que estava vendo. O veículo, com seu farol fraco e a pintura enferrujada, deslizou para frente, lentamente, como se estivesse sendo puxado por alguma força invisível. Zé, agora paralisado pelo medo, observou o caminhão se afastar. Ele tentou chamar o caminhoneiro, mas a voz não saiu. O caminhão foi se afastando cada vez mais distante, até que se perdeu na escuridão da estrada. O som do motor foi diminuindo até se tornar um mero sussurro na noite. E então, o silêncio absoluto tomou conta do posto. Quando Zé finalmente recuperou a capacidade de se mover, ele correu para verificar o local onde o caminhão estava estacionado. Mas, para sua total perplexidade, não havia nenhum sinal do veículo. Não havia marcas de pneus, não havia vestígios de que algo tivesse estado ali. O posto estava tão vazio e silencioso como antes da chegada do caminhão. O que Zé sabia, sem dúvida, era que algo sobrenatural havia acontecido naquela noite, e o caminhão misterioso havia desaparecido sem deixar um único rastro. Depois daquela noite, Zé não conseguiu mais dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, a visão do caminhoneiro com seus olhos vazios e a sensação de que algo estava prestes a acontecer voltavam a assombrá-lo. Ele tentou falar com os colegas de trabalho sobre o que viu, mas ninguém acreditou. Eles achavam que ele estava apenas cansado ou exagerando. Alguns meses se passaram e o posto continuava a funcionar normalmente, mas Zé estava diferente. Sua atitude, seu olhar, tudo mudou. Ele se tornara mais reservado, mais inquieto. O fato é que, com o tempo, histórias semelhantes começaram a circular entre os motoristas e trabalhadores da região. Diziam que o caminhão aparecia ocasionalmente, sempre em uma noite especialmente escura, sempre acompanhado daquele mesmo motorista sem vida. A lenda começou a se espalhar, e muitos afirmavam que o caminhão era uma espécie de veículo do além, um emissário de uma força que buscava algo ou alguém. Outros acreditavam que era um sinal, uma advertência de que o perigo estava próximo. O que ninguém sabia com certeza era o propósito real daquele caminhão e do seu motorista. E Zé, com seu medo ainda vivo, tornou-se um verdadeiro guardião da história, sempre avisando os novatos para não se aproximarem do caminhão, caso ele apareça novamente. Agora, toda vez que alguém menciona o posto perdido na BR-116, os antigos trabalhadores apenas trocam olhares nervosos e sussurram sobre o caminhão que desapareceu na escuridão. A história serve como um aviso, um lembrete de que algumas coisas são melhores quando permanecem não explicadas. E se você algum dia estiver viajando por aquela estrada à noite e um caminhão com a pintura desgastada e os faróis fracos se aproximar, lembre-se, pode ser uma visita do além, procurando algo ou alguém. E é melhor não ficar para descobrir o que é. Se você gostou, deixe seu like para nos motivar a continuar trazendo esses contos aqui no canal. Se inscreva para não perder nenhuma história contada por pessoas que já sentiram na pele o sobrenatural. Eu sou o seu coveiro e essa foi mais uma história real.